A audiência pública na Assembleia vai discutir hoje a database e a política salarial dos servidores do Executivo. A princípio, a previsão de revisão do governo para a categoria é de 5,79%. Em protesto, professores das universidades estaduais estão perto de completar um mês de greve. O evento proposto pela bancada de oposição começa daqui a pouco no plenarinho do Legislativo, a partir das 9h30. É um evento que foi agendado a pedido do Fórum das Entidades Sindicais, que abrange representantes de diversas entidades representativas do funcionalismo estadual. As categorias reivindicam uma database mais elevada e cobram paridade com o percentual concedido aos trabalhadores de outros poderes. No mês passado, o governador sancionou um reajuste de 12,13% para os trabalhadores do Ministério Público do Paraná, do Tribunal de Justiça do Paraná e do Tribunal de Contas do Estado, e de 8% para os funcionários da Assembleia Legislativa. A princípio, o Executivo Estadual propôs uma revisão de 5,79% para seus servidores. O texto deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa nas próximas semanas, porém ainda não há previsão de uma data. Entretanto, esse índice é contestado pelas categorias. Em protesto contra o reajuste proposto, os professores das 7 universidades estaduais paralisaram as atividades. A greve nas instituições completa um mês nesta semana. Os docentes da Universidade Estadual de Londrina foram os primeiros a cruzarem os braços no dia 8 de maio. O que me incomoda nessa decisão de reajuste salarial é a falta de prioridade. Vou explicar aqui. A Bia já trouxe aqui a informação que o pessoal da nata do funcionalismo público já recebeu seu aumento, acima da média inclusive. Pessoal do Ministério Público, pessoal do Tribunal de Contas, pessoal do Judiciário, pessoal da Assembleia. Salvo engano, algumas categorias chegaram a ter um reajuste de 12%, é isso, né, Bia? Então tá bom. Aí, o pessoal do Executivo, que são as pessoas que realmente trabalham, é policial militar, é professor de escola pública, são profissionais de saúde, é quem está no dia a dia atendendo a população. Esses têm uma discussão lá de 5% e ainda está travada. A discussão vai feito um fusca velho, pegando no tranco, ladeira abaixo. Enquanto para quem tem já bons salários, a discussão vai na velocidade de uma Ferrari, ronca macio, e vai rápido. Então, a falta de prioridade é o que incomoda. E aí você olha para o pessoal do Executivo, você vê os professores das universidades estaduais reclamando. Sabe qual que é a média salarial de professor do ensino superior estadual do Paraná? É R$10 mil, Pedroso. É R$10 mil. Então é um pessoal que não tem muito o que reclamar na atual situação do país. Servidor público, claro, tem que ser bem remunerado, obviamente, né? Todo mundo que faz um bom trabalho tem que ser remunerado. Agora, tem que também ter a questão de servir, não é servidor à toa, é servidor público, serve ao público. É um dom também. Não é só fazer o concurso e ficar feliz ali com a estabilidade. Tem que entender que está servindo ao público, né? E isso tem que ser o viés maior daquela função. Reforço, todos têm que ganhar muito bem, né? E me incomoda a falta de prioridade. Por que o pessoal lá do Tribunal de Contas tem que ter um salário maior do que um professor de escola pública? De escola pública, não esse de universidades estaduais. De escola pública. Do que um policial, do que um profissional de saúde que está lá no hospital atendendo a população. Aí eles vão dizer, não, mas são os orçamentos próprios, Mark. O Ministério Público tem o próprio orçamento, então sobrou esse dinheiro lá, ou eles reservaram esse dinheiro lá, como queiram, e dá para dar um aumento. O dinheiro é do pagador de impostos. Eles dividem esses recursos nas caixinhas deles para dizer esse é meu, esse é do outro, enfim. Mas é só o nosso bolso que é assaltado a cada cobrança de impostos. Aliás, daqui a pouco vamos falar mais disso. Vão apresentar em Brasília hoje o texto da reforma tributária. Prometeram um monte de coisa, já vai chegar só metade do que prometeram. Isso que nem foi para votação, então o texto vai ser mais escrachado ainda. Mas vamos lá, eu termino aqui essa intervenção não entendendo o porquê da diferença de tratamento do pessoal da nata do serviço público para o pessoal que faz o trabalho de verdade do andar de baixo. Olha, a audiência pública que vai acontecer hoje, né, promovida aqui por entidades sindicais, ela serve única e exclusivamente para bater o bumbo.
Mas eu espero que, apesar da gritaria, da confusão que vai acontecer, uma coisa tem que prevalecer ali no chão da Assembleia Legislativa e também contaminar outras casas de leis, que é o seguinte: tem que ser superado isso que o Marx chamou das caixinhas, que o Constituinte estabeleceu. Olha, cada um vai ter o seu orçamento. E por que cada um tem esse orçamento? Para que eles tenham autonomia, para que nenhum poder consiga utilizar ali os recursos, utilizar o orçamento para predominar, para influir, para constranger outro poder. É por isso que eles têm autonomia orçamentária e as caixinhas existem. Elas não existem para garantir benefício para ninguém, que é o que está acontecendo hoje. Você separa os pedaços constitucionais de cada um dos orçamentos e garante que cada um viva, alguns numa ilha da fantasia, outros na ilha do tesouro e alguns ali no quartinho da empregada, separadinho, sem quase ter janela, quase sem ter luz do sol. Então, isso tem que ser superado. Cabe sim aos legisladores estaduais construírem regras. E é isso que está faltando. Essas discussões, esse debate todo acontece porque as regras são muito pueris. Ninguém tem um critério estabelecido. Então a gente tem que parar de olhar para a política salarial no poder público como se a gente estivesse na década de 30, na década de 40, vivendo como se fossem viúvas do Getúlio Vargas. A gente precisa superar isso. E quais seriam os critérios que devem ser estabelecidos? Primeiro seria uma uniformidade, tá, entre todos os servidores públicos, independente da carreira, independente se compõe qualquer um dos poderes. Ter isonomia. A inflação, ouvintes, ele é um dado público, ele é um dado constituído, as pessoas fazem avaliação e é um dado ali estabelecido. Você não tem margem para interpretar a inflação, mas você pode escolher os índices diferentes. Mas se você vai escolher ali, o IGPM, o IPC, IPCA, você escolhe um daqueles índices e aplica para todas as categorias. Você não pode ficar pensando, para o judiciário o IGPM está melhor, vamos utilizar. Para os outros servidores, vamos pegar aqui o IPC que foi menor. Não adianta fazer isso. Então você tem que ter um critério único. E outra coisa que tem que ser discutido, que já funciona na iniciativa privada, é o seguinte: o Marco falou daqui da média salarial dos professores universitários. A gente tem que discutir qual é a contrapartida para a sociedade que esses servidores públicos entregam. Peraí, se eles recebem uma média salarial alta, eles devem ter uma contrapartida para a sociedade maior. Não adianta a gente discutir simplesmente o salário e o que eles recebem como um direito. Ele é importante sim, ele tem que ser estabelecido, mas se ele for desvinculado do que eles entregam para a sociedade, isso é um equívoco. Então, está na hora de enfrentar esse debate e estabelecer critérios, índices, indicadores, para aí sim as pessoas se sentirem confortáveis e entender, não, o salário está aumentando, mas a qualidade do serviço público também está melhor. Era algo que o Reagan dizia lá nos Estados Unidos na década de 80. O Brasil está bem atrasado nesse sentido. A audiência pública na Assembleia vai discutir hoje a database e a política salarial dos servidores do Executivo. A princípio, a previsão de revisão do governo para a categoria é de 5,79%. Em protesto, professores das universidades estaduais estão perto de completar um mês de greve. O evento proposto pela bancada de oposição começa daqui a pouco no plenarinho do Legislativo, a partir das 9h30. É um evento que foi agendado a pedido do Fórum das Entidades Sindicais, que abrange representantes de diversas entidades representativas do funcionalismo estadual. As categorias reivindicam uma database mais elevada e cobram paridade com o percentual concedido aos trabalhadores de outros poderes. No mês passado, o governador sancionou um reajuste de 12,13% para os trabalhadores do Ministério Público do Paraná, do Tribunal de Justiça do Paraná e do Tribunal de Contas do Estado, e de 8% para os funcionários da Assembleia Legislativa. A princípio, o Executivo Estadual propôs uma revisão de 5,79% para seus servidores. O texto deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa nas próximas semanas, porém ainda não há previsão de uma data. Entretanto, esse índice é contestado pelas categorias. Em protesto contra o reajuste proposto, os professores das 7 universidades estaduais paralisaram as atividades. A greve nas instituições completa um mês nesta semana. Os docentes da Universidade Estadual de Londrina foram os primeiros a cruzarem os braços no dia 8 de maio. O que me incomoda nessa decisão de reajuste salarial é a falta de prioridade. Vou explicar aqui. A Bia já trouxe aqui a informação que o pessoal da nata do funcionalismo público já recebeu seu aumento, acima da média inclusive. Pessoal do Ministério Público, pessoal do Tribunal de Contas, pessoal do Judiciário, pessoal da Assembleia. Salvo engano, algumas categorias chegaram a ter um reajuste de 12%, é isso, né, Bia? Então tá bom. Aí, o pessoal do Executivo, que são as pessoas que realmente trabalham, é policial militar, é professor de escola pública, são profissionais de saúde, é quem está no dia a dia atendendo a população. Esses
tem uma discussão lá de 5% e ainda está travada. A discussão vai feito um fusca velho, pegando no tranco, ladeira abaixo. Enquanto para quem tem já bons salários, a discussão vai na velocidade de uma Ferrari, ronca macio, né? E vai rápido. Então, a falta de prioridade é o que incomoda. E aí você olha para o pessoal do executivo, você vê os professores das universidades estaduais reclamando. Sabe qual que é a média salarial de professor do ensino superior estadual do Paraná? É R$10 mil, Pedroso. É R$10 mil. Então é um pessoal que não tem muito o que reclamar na atual situação do país. Servidor público, claro, tem que ser bem remunerado, obviamente, né? Todo mundo que faz um bom trabalho tem que ser remunerado. Agora, tem que também ter a questão de servir, não é servidor à toa, é servidor público, serve ao público. É um dom também. Não é só fazer o concurso e ficar feliz ali com a estabilidade. Tem que entender que está servindo ao público, né? E isso tem que ser o viés maior daquela função. Reforço, todos têm que ganhar muito bem, né? E me incomoda a falta de prioridade. Por que o pessoal lá do Tribunal de Contas tem que ter um salário maior do que um professor de escola pública? De escola pública, não esse de universidades estaduais. De escola pública. Do que um policial, do que um profissional de saúde que está lá no hospital atendendo a população. Aí eles vão dizer, não, mas são os orçamentos próprios, Mark. O Ministério Público tem o próprio orçamento, então sobrou esse dinheiro lá, ou eles reservaram esse dinheiro lá, como queiram, e dá para dar o aumento. O dinheiro é do pagador de impostos. Eles dividem esses recursos nas caixinhas deles para dizer esse é meu, esse é do outro, enfim. Mas é só o nosso bolso que é assaltado a cada cobrança de impostos. Aliás, daqui a pouco vamos falar mais disso. Vão apresentar em Brasília hoje o texto da reforma tributária. Prometeram um monte de coisa, já vai chegar só metade do que prometeram. Isso que nem foi para votação, então o texto vai ser mais escrachado ainda. Mas vamos lá, eu termino aqui essa intervenção não entendendo o porquê da diferença de tratamento do pessoal da nata do serviço público para o pessoal que faz o trabalho de verdade do andar de baixo. Olha, a audiência pública que vai acontecer hoje, né, promovida aqui por entidades sindicais, ela serve única e exclusivamente para bater o bumbo. Mas eu espero que, apesar da gritaria, da confusão que vai acontecer, uma coisa tem que prevalecer ali no chão da Assembleia Legislativa e também contaminar outras casas de leis, que é o seguinte: tem que ser superado isso que o Mark chamou das caixinhas, que o Constituinte estabeleceu. Olha, cada um vai ter o seu orçamento. E por que cada um tem esse orçamento? Para que eles tenham autonomia, para que nenhum poder consiga utilizar ali os recursos, utilizar o orçamento para predominar, para influir, para constranger outro poder. É por isso que eles têm autonomia orçamentária e as caixinhas existem. Elas não existem para garantir benefício para ninguém, que é o que está acontecendo hoje. Você separa os pedaços constitucionais de cada um dos orçamentos e garante que cada um viva, alguns numa ilha da fantasia, outros na ilha do tesouro e alguns ali no quartinho da empregada, separadinho, sem quase ter janela, quase sem ter luz do sol. Então, isso tem que ser superado. Cabe sim aos legisladores estaduais construírem regras. E é isso que está faltando. Essas discussões, esse debate todo acontece porque as regras são muito pueris. Ninguém tem um critério estabelecido. Então a gente tem que parar de olhar para a política salarial no poder público como se a gente estivesse na década de 30, na década de 40, vivendo como se fossem viúvas do Getúlio Vargas. A gente precisa superar isso. E quais seriam os critérios que devem ser estabelecidos? Primeiro seria uma uniformidade, tá, entre todos os servidores públicos, independente da carreira, independente se compõe qualquer um dos poderes. Ter isonomia. A inflação, ouvintes, ele é um dado público, ele é um dado constituído, as pessoas fazem avaliação e é um dado ali estabelecido. Você não tem margem para interpretar a inflação, mas você pode escolher os índices diferentes. Mas se você vai escolher ali, o IGPM, o IPC, IPCA, você escolhe um daqueles índices e aplica para todas as categorias. Você não pode ficar pensando, opa, para o judiciário o IGPM tá melhor, vamos utilizar. Opa, para os outros servidores vamos pegar aqui o IPC que foi menor. Não adianta fazer isso. Então você tem que ter um critério único. E outra coisa que tem que ser discutido, que já funciona na iniciativa privada, é o seguinte: o Marco falou daqui da média salarial dos professores universitários. A gente tem que discutir qual é a contrapartida
contrapartida para a sociedade que esses servidores públicos entregam. Peraí, se eles recebem uma média salarial alta, eles devem ter uma contrapartida para a sociedade maior. Não adianta a gente discutir simplesmente o salário e o que eles recebem como um direito. Ele é importante sim, ele tem que ser estabelecido, mas se ele for desvinculado do que eles entregam para a sociedade, isso é um equívoco. Então, está na hora de enfrentar esse debate e estabelecer critérios, índices, indicadores, para aí sim as pessoas se sentirem confortáveis e entender, não, o salário está aumentando, mas a qualidade do serviço público também está melhor. Era algo que o Reagan dizia lá nos Estados Unidos na década de 80. O Brasil está bem atrasado nesse sentido.